Olá pessoal, vídeo aula 7, RH e DP, revisão geral. Agora nós vamos falar sobre todo o roteiro de RH e DP até a última atividade. Nós começamos pela aula 1. O que fala sobre RH? O que é RH? Quer dizer Recursos Humanos. IDP, Departamento de Pessoal. Os recursos humanos cuidam da parte de recrutamento, seleção, treinamento, dos direitos, deveres e aperfeiçoamento do profissional. E o departamento de pessoal é o setor ligado a registro, setor ligado a cadastro de funcionários, setor ligado a cálculos de salário, férias, 13º. Antigamente era só departamento de pessoal. Com o aumento da quantidade de funcionários das empresas, criou-se o RH, Recursos Humanos. Hoje nós temos gestão de pessoas, que engloba setor de RH e DP. Vamos lá. Administrar pessoal significa atrair, manter e desenvolver pessoas na empresa, que hoje é a peça mais importante no segmento empresarial. O setor de RH ou setor de gestão de pessoas, como ultimamente tem sido chamado, cuida, além da admissão e demissão de pessoal, de pagamentos e benefícios ao trabalhador, da segurança dos funcionários. Ele executa a tarefa de relação patrão-empregado ou colaborador-empresário, cabível ao setor de RH. Recrutamento e seleção. O que é o recrutamento? É trazer candidatos para que eles possam participar de processo seletivo. Seleção é a avaliação de cada profissional por testes técnicos, psicotécnicos, entrevistas, participação em dinâmica de grupo. Elaboração de cargos e salários. Todo profissional tem uma atividade que desenvolve e recebe por essa atividade. O nome dessa atividade é cargo e o valor que ele recebe chama-se salário. Treinamento. Treinamento é o aperfeiçoamento, é fazer com que o profissional conheça as normas da empresa, faça aperfeiçoamento profissional, tá? Ele tenha um desenvolvimento interno. Plano de benefícios. É através do plano de benefícios que você tem um complemento de salário. Existem os benefícios diretos e benefícios indiretos. Avaliação de desempenho. É a avaliação que mostra a ascensão do profissional dentro da empresa. Aplicação de normas. Toda empresa, toda grande empresa tem normas, tem um estatuto, tem toda uma organização estrutural, tem sua história, os produtos que trabalham e etc. O tempo de empresa, funcionários antigos, chefes, diretores, tá? Padrões e normas, sistema de qualidade, isso tudo é a aplicação das normas. Aconselhamento e orientação. É feito muito pela área de serviço social, tá? Aconselhar digamos, funcionários que tenham problemas, diretores, os diversos cargos diferentes. E orientação, tá? Descobre que um profissional tem talento, pode orientar ele a buscar um curso superior e assim vai. Segurança e higiene do trabalho, que fala sobre a segurança, a utilização dos equipamentos de prevenção individual, CIPA, CIPAT, higiene, participação de exames médicos, exames periódicos e etc. Admissão é o ato de registrar o funcionário. Desligamento é o ato de fazer a rescisão do trabalhador na empresa. Objetivos do RH: proporcionar aos empregados, colaboradores, emprego com remuneração adequada, ambiente e condições trabalhistas favoráveis de tal modo que se sintam motivados a permanecer e trabalhar, produzindo com dedicação. Criar oportunidades de aprimoramento e capacitação profissional e estabelecer um plano de carreira onde motive os funcionários a serem eficientes e crescerem dentro da própria empresa. Você pode ver que eu estou dando pausa de item por item, mas é importante essas pausas. É importante nesse segmento agora que nós estamos vendo, ok? Vamos entrar na aula 2, seleção. O que é seleção?
é o processo que envolve a avaliação do potencial dos candidatos, tais como, bom, eu fiz o recrutamento, eu recrutei, eu trouxe o profissional para a empresa, tá? A forma de recrutamento são 3: recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento pela internet. Quando você recebe a ficha de inscrição ou o currículo dessas pessoas, começa a seleção. Você vai selecionar os currículos, entrevistar as pessoas, avaliar as fichas de pedido de emprego, participação em dinâmicas de grupo, separação de documentos. São etapas que são feitas para uma avaliação, até porque você precisa saber se as pessoas têm todos os documentos, se as pessoas são sociáveis, atuando em grupo, se as pessoas são participativas e etc. Então, na seleção, eles fazem testes técnicos, psicotécnicos e, mediante a todos esses testes, nós vamos ver o candidato que deve ser contratado. Vamos conhecer uma entrevista. A entrevista de emprego é a ocasião que o selecionador ou consultor tem para conhecer os candidatos às suas vagas em aberto, ou seja, tem para conhecer as pessoas que estão buscando o emprego na empresa, se candidatando a uma vaga. É nessa hora que serão confirmados todos os dados expostos no currículo, ok? E serão obtidos detalhes do perfil de cada experiência dos interessados na vaga. É nessa hora que nós olhamos o outro lado do profissional, ok? Na entrevista. Currículo. Currículo e dinâmica de grupo. Currículo profissional 2.0 é a sua carta e a sua carta de apresentação na disputa de uma vaga de emprego. Este documento é o primeiro contato com a empresa. Por isso é importante causar uma primeira boa impressão. Aí eu tenho o currículo 2.0, é o currículo moderno, ok? Ele é muito simplificado, porque na hora de um processo seletivo eles não vão perder tempo olhando 3, 4, 5 folhas, eles querem ver dados objetivos, simples, estruturado e atualizado. Então vamos lá, dados simples, o mais resumido possível que identifique a pessoa. Objetivo, saber a que a pessoa está se candidatando. Estruturado, saber sua formação, seu endereço, fácil acesso. Atualizado, se a pessoa está buscando aperfeiçoamento profissional, estudando, qualificação e etc. Principalmente qualificação profissional. 5 passos para construir seu currículo 2.0. Primeiro, dados pessoais. Os dados pessoais, tá? Você tem que fazer com que a pessoa se sinta curiosa, né? Um cartãozinho com todos os dados da empresa em cima, tá? A pessoa pegou teu currículo, já vê o teu número de WhatsApp, teu endereço, se você é solteiro, se você é casado, ok? Uma série de pequenos detalhes logo lá em cima, seu nome completo, tá? Aí vem dados pessoais, nome do seu pai, da sua mãe, nunca documentos, ok? Objetivo, você escreveu uma frase buscando o objetivo dentro da empresa, está se candidatando aqui, a área financeira, a área de RH, então você tem que preparar um currículo proporcional a essa área. Formação, dizer se você tem ensino médio ou se está fazendo curso superior, se é formado, tá? Bem resumido. Nome do local, se é completo ou incompleto, data que começou e data que concluiu, ou está em informação. Bem simples em uma linha. E qualificação profissional. Peraí, o que é qualificação profissional? Será que você está qualificado para trabalhar naquela área? Independente dos seus estudos, você fez algum curso? Você fez alguma preparação para a atividade? 5. Atividade profissional ou experiência. É você saber se o profissional ele já atuou alguma vez, se ele tem experiência profissional. Dinâmica de grupo. As dinâmicas de grupo e a etapa do processo seletivo, é a etapa do processo seletivo que procura avaliar as habilidades do candidato por meio de jogos e atividades que simulem a rotina da função que o profissional quer exercer. Ele participa numa dinâmica de ele se apresenta, cria-se um debate, perguntas e respostas, conhecimentos de atualidade, curiosidades, sua opinião e mais. Essa é a sua participação de uma dinâmica de grupo. Documentos. Toda e qualquer pessoa precisa ter seus documentos em mãos.
Toda pessoa precisa de uma CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, CI, Cédula de Identidade, CPF, Cadastro de Pessoa Física, comprovante de residência, uma conta de luz, título de eleitor, certificado de reservista para homens, certidão de nascimento ou certidão de casamento, PIS, Programa de Integração Social, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, comprovante de escolaridade, atestado de saúde, atestado médico e outros. Então essa é a parte de documentos. Vamos entrar na aula 3. Para que você possa trabalhar, tá? Tudo começou com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que rege os direitos e deveres do trabalhador brasileiro e rege a ideia do contrato de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, é uma lei do Brasil referente a direito do trabalhador e ao direito processual do trabalho. Ela foi criada através do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. O contrato de trabalho é a base jurídica entre empregado e empregador, colaborador e proprietário ou diretor, meio de vontade individual e instrumento de preservação da ordem social e integração da ordem jurídica. É um acordo entre empregado e empregador que firmam por escrito para resguardar salário, horário, atividades e outras, entre partes, ou seja, direitos e deveres. Aula 4. Admissão e salários. Admissão é o ato de entregar os documentos, registrar o profissional na empresa e efetuar seu registro trabalhista, bem como informar seus direitos e deveres. Todo trabalhador, ele tem um cargo, ele exerce uma função. E para exercer essa função, ele recebe um valor. Então, daí cargos e salários. Então, salário é o valor pago pelo esforço físico ou mental. Os salários podem ser por dia, por hora e por mês. Se eu ganho R$9 por dia e trabalho, digamos, 6 horas, então 9 vezes 6, 54. Então eu ganho R$54 por um dia de trabalho. Se eu multiplicar 54, tá, que é um dia, vezes 30 dias, eu vou ter o valor do meu salário em um mês. Ok? Direitos do trabalhador. Além de salário, você tem horas extras, férias e 13º salário. Salário é o valor pago por esforço físico ou mental. Horas extras é o valor do salário hora de todo empregado que trabalha em jornada ampliada. Tem direito a perceber ou receber um adicional. Se ele trabalha de segunda a sexta-feira, ele tem direito a 50%. Se ele trabalha sábado, domingos e feriados, ele tem direito a 100%, sobre o valor normal das horas. Vamos lá. Eu ganho R$9 por hora. A partir do momento que acabou meu expediente é de 8 às 18. A partir do momento que é 18h01 e a empresa pediu para mim que eu faça horas extras, então eu vou estar recebendo. Aí eu vou estar recebendo horas extras. Então, se eu ganho R$9, então 50% de 9 dá R$4,50. Então, 9 mais R$4,50, então vai dar R$13,50. Então, para cada hora extra que eu fizer, eu vou estar ganhando R$13,50, ou seja, meu salário mais os 50%. Sobre o valor da hora normal do profissional. Isso vale para os finais de semana também. E quando for 100%, calcula 100%. E quando for 50% e 100%, calcula separado, depois soma. Férias é um prêmio por um ano de trabalho em descanso remunerado acrescido de 1/3. Então, a empresa vai deixar você descansar durante 30 dias, vai te pagar um salário por esses 30 dias e ainda vai acrescentar a esse valor 1/3. Agora, detalhe, cuidado. Tem gente que mete o pé, gasta o dinheiro todo, aí quando volta de férias tem que trabalhar um mês para poder receber dinheiro, tá?
Você vai ficar um mês duro, então toma cuidado com isso. 13º salário é um prêmio ao final do ano que pode ser integral ou proporcional ao valor do salário. Isso quer dizer que em dezembro, perto do Natal, se você trabalhou um ano na empresa, você vai receber 12 dozeavos. Se você está só 6 meses na empresa, 6 dozeavos. O que é isso? É você pegar o teu salário, dividir por 12 e multiplicar pela quantidade de meses que você está na empresa. Ok? Isso é um 13º salário. Vamos falar sobre, na aula 5, adicionais. Quem são os adicionais? São os extras que o trabalhador ganha por uma série de fatores. Então vamos que vamos. Em direito do trabalho, adicional é o acréscimo salarial devido ao trabalhador que labora, ou seja, trabalha em condições mais gravosas, ou seja, em condições ou horários considerados fora da normalidade e que podem prejudicar de alguma forma a integridade física e mental de que presta. Exemplos: horas extras, vocês já viram de vez anterior. Adicional noturno. O adicional noturno é 10% que você recebe sobre cada hora que você trabalhou à noite, a partir das 22 horas até, se não me falha a memória, até as 5 horas da manhã. Ok? Então, se você trabalha à noite, você tem direito a um adicional noturno. Dependendo da empresa, dependendo da área de atuação, é 10%. Adicional de insalubridade. O que é insalubridade? É uma atividade que futuramente, não agora, enquanto você é jovem não, mas com o tempo de serviço, você pode adquirir problemas de saúde. Exemplo: o motorista que trabalha 6 horas, é a legislação, mas ele fica, às vezes dobra, isso, aquilo, outro. Só que o homem pode ter problema de má circulação, pode ter problema ósseo, pode ter problema de próstata, por causa de trabalhar muito tempo sentado. Então ele tem que ganhar um extra, e esse extra que ele ganha é insalubridade, pode ser de 10% a 30%, dependendo da atividade que ele desenvolva. Adicional de periculosidade é a mesma coisa que insalubridade, só que nesse caso é alguma coisa que possa colocar tua vida em risco. Então é de 10% a 30%. Tudo isso é acompanhado pelo Ministério do Trabalho e também é acompanhado pelos sindicatos de classe, que determinam os percentuais das atividades que põem em risco a vida de um trabalhador. Ok? Junto com os adicionais, nós temos descontos. Quais são os principais descontos que entram para o trabalhador? Previdência social, vale transporte, imposto de renda. Tem fundo de garantia, mas o fundo de garantia não entra. Não é descontado do bolso do trabalhador, não, é do empregador. Então, previdência social ou contribuição previdenciária, o INSS. Tudo que você faz, você consulta em uma tabela do INSS. A contribuição previdenciária é concedida como pagamento mensal do INSS. É descontado do trabalhador de acordo com a sua faixa salarial e pode variar de 8% a 11%, 8%, 9% ou 11% sobre o salário. Vale transporte é custeado pelo empregado até o valor de 6% do seu salário básico. Tá? É regido pela Lei 7.418 de 1985. Tá? Institui isso como benefício. Então, todo trabalhador ganha esse benefício, conforme a previsão legal do artigo 4º. Imposto de renda retido na fonte. Para o desconto do imposto de renda retido na fonte, o valor será calculado já contando com o pagamento da contribuição previdenciária. Então, sai uma tabela, e dessa tabela, as pessoas que ganham acima de um determinado valor vão fazer dedução de imposto de renda. Tá? E a tabela varia de 5,5%, de 7,5% a 27,5%. Então, são valores que são descontados dos salários dos trabalhadores. FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou por tempo de serviço. É um fundo criado com o objetivo de proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Os colaboradores depositam em suas contas abertas na Caixa Econômica Federal.
no início de cada mês e em nome dos empregados, ou seja, o empregador ele calcula em cima do salário bruto 8%. E no final do mês, sempre quando ele paga os salários, ele é obrigado a recolher esses valores, sair do bolso da empresa. Último momento da nossa revisão, nós vamos falar sobre folha de pagamento e rescisão de contrato de trabalho. Folha de pagamento. A folha de pagamento é o nome dado a uma lista da remuneração paga aos trabalhadores de uma instituição. Salário, horas extras, adicionais, menos os descontos. É um conjunto de procedimentos trabalhistas efetuado pela empresa para fazer o pagamento ao empregado, colaborador. É também conhecido como olerite, ou seja, folha. No Brasil, as empresas têm a obrigação legal de prepará-la. Folha de pagamento é o nome dado a uma lista da remuneração paga aos trabalhadores de uma instituição. Geralmente a gente vê isso em uma grande tabela, ok? É o conjunto de procedimentos trabalhistas efetuado pela empresa para fazer o pagamento ao empregado, colaborador. E é também conhecido como olerite. No Brasil, as empresas têm a obrigação legal de prepará-la, ok? Então isso é um procedimento que torna-se até repetitivo, mas é de fato, ok? Então vamos dar prosseguimento à nossa atividade. Vamos para desligamento. O que é o desligamento? Desligamento é quando acaba o contrato de trabalho. O contrato de trabalho finda-se. Ele pode ser um desligamento direto, quando o trabalhador pede demissão, ou um desligamento indireto, quando a empresa pode desligá-lo. Então vamos lá. Direto, pedido de demissão por parte do funcionário que solicita seu desligamento e cancela o contrato de trabalho. Indireto, demitido por parte da empresa que desliga o profissional, de suas atividades. Então, em cima disso, é feito um cálculo e é pago todos os direitos do trabalhador dentro desse momento trabalhista, ok? Então, nós encerramos a nossa revisão de conteúdos, tá? Já já vocês vão ter uma bateria de exercícios entre questões e parte teórica para dar um profundo esclarecimento a vocês. E vamos lembrar, a atividade do profissional de RH, ela acontece em grande parte das empresas. Muitas pessoas buscam essa atividade para calcular salários, férias, 13º, né? Existem muitas atividades distintas. Existem profissionais que se especializam nessas áreas. Então, eu aconselho a vocês a buscarem uma especialização maior na parte trabalhista, porque imagina um trabalhador que se especializou em folha de pagamento. Quantas empresas trabalham com folha de pagamento? Todas. Imagina um profissional que se especializou em admissão de funcionários. Quantas empresas contratam? Todas. Imagina um profissional que se especializou em declaração de imposto de renda, em rescisão de contrato de trabalho. Então, se nós pararmos para pensar, existem diversos motivos para se atuar nessa área, que é uma área que tem um profundo crescimento e ascensão, ok? Grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente.